A parte mais interessante do que a gente vai fazer essa vai ser o finalzinho da prova, mas eu vou provar um lema antes para uma coisa que a gente já sabe, mas só para a gente ser rigoroso, tá? Que é essa questão de se está a mais do que delta distante numa coordenada, você não pode ter distância menor do que delta, tá? Então só pelo rigor aqui, vamos começar com o lema 1, que vai formalizar essa nossa intuição, ó. Então, dados 2 pontos P e Q, a gente tem o seguinte: se, dados 2 pontos P e Q, se a distância de P até Q for menor do que delta, isso implica em, eu colocar um então, né? Escrever em português fica mais agradável. Dados 2 pontos quaisquer, P e Q, se D de P e Q, de distância entre P e Q é menor do que delta, isso implica que a norma da diferença entre as coordenadas aqui de xp e xq tem que ser menor do que delta, e a norma de yp menos yq também tem que ser menor do que delta. Tá? É bem intuitivo, né? A gente concordou com isso na figura isso parecia fazer muito sentido. Quer dizer, se os caras estão próximos, a coordenada, a diferença entre uma ou outra coordenada tem que estar pelo menos ser menor ou igual que aquilo. Mas vamos fazer isso aqui com algum formalismo. Então, prova bem direta, né? Olha, se então, quer dizer, se isso vale, implica aquilo. Eu tenho o quê? Eu tenho que delta é maior do que a distância de P até Q. Só que eu sei como calcular isso aqui, né? A distância de P até Q é a raiz quadrada de xp menos xq ao quadrado mais yp menos yq ao quadrado, distância euclidiana, só estou usando a fórmula. Vejam que isso aqui está afirmando isso e isso. Só que é simétrico, né? Eu vou focar no x primeiro. Dá para fazer uma prova equivalente para o y. Eu vou focar no x. Então eu quero comparar delta através disso aqui com o x. O que acontece? Yp menos yq pode ser o valor que quiser. Como está ao quadrado, pode ser negativo? Pode? Não. Se for negativo, fica positivo. Se for negativo, fica positivo. A diferença pode ser o que for, mas esse termo inteiro é não negativo, né? Esse termo aqui é necessariamente maior ou igual que zero. Por conta disso, eu vou até usar o mesmo laranja, porque é isso que justifica que isso aqui é maior ou igual que a raiz quadrada de xp menos xq ao quadrado mais zero, né? Esse zero vem daqui. Então, esse zero está aqui só para lembrar que vem de lá, mas o ponto é, delta é maior, estritamente maior, do que a raiz quadrada de xp menos xq ao quadrado. Quando a gente eleva um número ao quadrado e depois tira a raiz, a gente obtém exatamente a norma, é a definição da norma dele, ou uma definição, pelo menos, da norma. Tá? Então, isso aqui é a norma de xp menos xq. Portanto, delta é maior do que a norma, que era o que eu queria concluir. Beleza? Até aí, nada demais. Eu não vou fazer para y, tá? Eu vou só acreditar porque seria equivalente, é só jogar esse cara para zero e daí vai o outro. É um leminha bem técnico, é só para a gente, né, ser rigoroso mesmo e treinar, fazer provas lógicas. Então, aqui está certo, xp menos xq, eu vou destacar então, delta é estritamente maior, do que a norma, né? Se a distância é estritamente maior do que a norma, estou falando besteira, se a distância é estritamente menor do que delta, então delta também vai ser estritamente maior do que a norma da diferença, de uma coordenada ou de outra. Isso fecha a prova. Só que vocês lembram de contrapositiva, né, nas aulas de lógica? Se A implica B, isso é equivalente a não B implica
não há. Certo? A implica B é equivalente a não B implica não A. O que eu estou dizendo aqui é que A, que é essa desigualdade, distância de PQ menor do que delta, implica a diferença na coordenada x ter que ser menor do que delta. O que é a contrapositiva disso? É a negação disso implica a negação disso. Tá? Ou seja, do lema 1, vou escrever aqui embaixo, né? Pela contrapositiva do lema 1, temos que não B, no caso, a norma XP menos XQ ser maior ou igual a delta, implica a negação daquilo. Ou seja, a distância de PQ ser maior ou igual que delta. Como eu disse, só formalizando, porque é exatamente isso que nos permite fazer esse passo com segurança, por exemplo, essa restrição, né? Quando a gente exclui todo mundo que não está nessa faixa, o que a gente está dizendo é, olha, eu estou excluindo gente que tem pelo menos uma distância delta aqui na diferença da coordenada. E esse lema, e a contrapositiva dele no caso, implica que a distância desse cara é maior ou igual a delta, logo não me interessa, porque delta eu já conheço. Então é isso que esse lema me garante essa parte, vai me garantir a outra parte ali também. Mas agora a gente vai chegar nela. Então, como que a gente vai fazer essa prova? Deixa eu fazer uma última figura aqui, que é basicamente aquela figura, só que ao invés de ser intuitiva, ela vai ser mais precisa para a gente. Então, vou pegar essas cores. Vamos tomar aqui o x barra. Vamos dizer que esse aqui é o x barra. Daí eu tenho um determinado delta, então esse aqui, vou fazer maior. Estou dando zoom agora, hein? Esse é o x barra menos delta. Tentando fazer uma distância parecida aqui para não ficar estranho. Esse é o x barra mais delta. E agora eu vou pegar um ponto P candidato, igual eu tinha falado ali com vocês, né? Imagina que eu tenho um ponto P aqui. Tá? Nada de especial ele, só estou olhando para ele para poder analisar onde que os outros pontos podem estar em relação a ele. Então pega ele ali. Tá? Ele tem que estar nessa faixa, senão ele nem me interessa. E daí, x barra menos delta, x barra mais delta. Qual que é o tamanho do delta? Só para eu me guiar aqui. Não chega a ser 2 pau, mas por aqui, né? Isso aqui vai ser coordenada y de P. Isso vai ser yp mais delta. E agora eu vou fazer uma coisa. Se não estava esquisito o suficiente, vamos providenciar, né? Eu vou yp menos delta também não tem? Ótima pergunta. Acontece que eu estou trabalhando em ordem crescente de y. Lembra que o meu PY está ordenado por coordenada y? E o SY é uma restrição dele. Então eu também mantenho ele ordenado. Só jogo fora a galera que não está, mas eu mantenho ele ordenado. Então a ideia é que eu estou indo de baixo para cima. Então imagina que o primeiro ponto não tem ninguém abaixo dele. No meio da galera, você teria razão. Eu tenho pontos abaixo, porque eu já comparei. Mas a ideia é que eu já comparei os de baixo com os de cima, então eu não preciso voltar, né? É pelo mesmo motivo que quando eu estou comparando todos os pares de um vetor em 2 laços alinhados, eu faço para i variando de 1 até n menos 1. Né? E daí eu faço para j variando de i mais 1, porque eu não preciso comparar ao contrário, né? É o mesmo princípio. Então eu vou olhar só para cima, porque eu estou indo dos menores para os maiores.
Só um instante, gente, deixa eu ver só de onde parte o argumento. Ok, tá legal, então tem esse P aqui, esse negócio aqui tem largura, tem altura delta, isso aqui tem largura delta, isso aqui também tem largura delta, então é um retângulo aqui, de 2 delta por delta, né? Vamos dividir ele na metade. Nos dois sentidos, fazendo um monte de quadrados aí, né? Cada quadradinho aqui tem altura delta sobre 2 e base delta sobre 2, até porque são quadrados, né? Então é tudo delta sobre 2. Vejam quantos quadrados eu tenho aqui nessa região. Eu tenho 8 quadrados, né? Vocês concordam que pelo lema 1, qualquer ponto que possa ser um par mais próximo de P tem que estar nessa região? Né? Porque se for um cara com relação a P que está mais alto do que isso, ele já vai ter uma distância na coordenada Y maior do que delta, e o lema 1, a contrapositiva dele, me garante que a distância desses caras vai ser maior ou igual a delta também, não me interessa, né? Se for o P está aqui e está muito longe lá, mesma coisa. Então, não estou nem dizendo que todo mundo aqui seria um par menor do que delta, mas certamente, se o P estiver dentro e o outro cara estiver fora, eles vão ter, numa coordenada pelo menos, diferença maior do que delta, o que implica, pelo lema 1, distância maior do que delta. Certo? Então, eu só preciso me preocupar, fixado um P, olhando para um P, que é o que a gente faz, né? Olhando para um ponto, eu só preciso me fixar dentro desse retângulo. Esse retângulo que agora eu subdividi em 8 quadrados. Se eu tiver um ponto por quadradinho, eu tenho P e mais 7 outros, né? Será que tem como ter mais do que isso? Porque vejam, se eu tiver até 8, tudo bem. Isso eu já estou olhando, né? Fixado um I, eu olho para os 7 próximos, né? Então esses eu estou inspecionando. Eu não estou nem afirmando que eu preciso inspecionar todos eles. Muitas vezes vai estar mais rarefeito do que os 7 próximos, aquela região. Não estou nem afirmando que eu preciso. Eu só preciso mostrar para vocês que eu não estou deixando de olhar para alguém importante. Tá? Eu não estou garantindo que os 7 que estão aqui dentro são relevantes, ou que tem 7 aqui, além do P. Eu só quero mostrar para vocês que não pode ter mais do que P mais 7, mais do que 8 no total. Oi? Não faço ideia, é isso que eu estou dizendo. Não, é porque é isso mesmo. Eu não estou afirmando. Tipo, eu teria que ficar. Se eu quisesse mostrar uma configuração em que eu tenho 8 caras aqui. Esses seriam 2 quadrados, mas ele poderia ter pontos iguais. Calma. Eu não quero cair nesse buraco de coelho. Porque é esse o ponto. A prova não é. Deixa eu falar claramente o que a prova não é. A prova não está falando nada sobre existirem 8 pontos nessa região. A prova é sobre não poderem existir mais do que 8. Ok? Para deixar claro isso de um ponto de vista algorítmico. Talvez alguém venha com um argumento geométrico mais sofisticado do que o que eu vou mostrar e fala, não pode ter 8 nessa região, na verdade não pode nem ter 5. E daí, se eu tiver esse argumento, eu posso colocar aqui, olha, para cá variando de 1 até 5. Então, quer dizer, até 4, né? Porque é 1 mais 4. Entendeu? Tipo, se eu conseguir mostrar, deixa eu colocar de novo, essa parte que dá nó na cabeça das pessoas, então deixa eu fazer o encadeamento do argumento lógico. Ó. A primeira parte do argumento, eu acho que eu convenci vocês, é que a gente só se embola um pouco, eu só preciso me preocupar com os pontos dentro dessa região, e deixa eu destacar a região, dessa região aqui. Eu só preciso me preocupar com os caras dentro dessa região. Fixado um P aqui, eu só preciso me preocupar com os pontos que estão dentro dessa faixa e entre YP e YP mais delta. Porque qualquer ponto que seja fora dessa região vai ter uma distância até P maior do que delta. O lema 1 garante isso. Tudo bem? Essa é uma base de onde a gente parte.
Tá? É demonstrado, né? Por isso que eu provei o lema 1, mas é disso que eu estou partindo. Então, eu só preciso me preocupar com os caras dentro dessa região. Eu não preciso comparar EP com ninguém fora dessa região. Ninguém fora dessa região pode ter uma distância de P até ele menor do que delta, logo eu não me importo. Ok? Essa parte é importante. Agora, uma vez que eu só preciso me preocupar com essa região, a questão é, quantos pontos podem existir nessa região? Porque se eu mostrar que só pode existir 3, eu só preciso me comparar com 3. Se eu mostrar que só pode, quer dizer, com 2, 1 mais 2, né, que dá 3. Se eu mostrar que só podem existir 50, eu só preciso me comparar com 50. A questão agora é, qual o máximo de pontos que pode existir nessa região? E daí o que eu não estou dizendo é que podem existir 8. Tá? Eu não vou mostrar uma configuração em que podem ter os 8. Não é isso que eu estou fazendo. Eu vou mostrar que não podem ter mais do que 8. Talvez não exista uma configuração que pode ter 8. Eu não parei para ficar analisando, será que eu consigo colocar os 8 de um jeito que eles respeitem a distância delta? Eu não estou afirmando que pode existir 8. Eu estou afirmando que não pode ter mais do que 8. E isso é suficiente por quê? Porque se não puder ter mais do que 8, eu só preciso olhar para os 7 próximos. Porque se na região interessante só puderem existir no máximo 8, nunca mais do que isso, a partir do P que está nessa região, eu só preciso olhar para outros 7 no máximo. Pode perguntar. Eu queria perguntar se era mais efetivamente um negócio de olhar só para Y mais delta, mas sempre Y mais delta aceita dá uma diferença de uma constante, teria que implementar os dois e ver se dá algum impacto. Porque eu consigo a eficiência assintótica não vai mudar, a constante vai depender da entrada. Porque pode ter entradas que os caras são tão dispersos que, na verdade, depois do primeiro ou segundo com que eu me comparo, eu já saio desse laço. Pode ser, e daí, nessas instâncias, provavelmente, ele ainda vai ter comportamento n log n, mas uma constante um pouquinho menor. Já se for uma instância com uma densidade muito grande, talvez não ficar testando o y toda vez e simplesmente olha para os 7 próximos e boa, seja um pouco melhor. Eu nem estou afirmando isso, é só realmente uma opção. Tá? Os dois provavelmente vão ser muito parecidos na maior parte dos casos. Mas o que eu quero que vocês acompanhem agora é por que aquilo lá está correto. Tá? Porque, como eu falei, o outro não seria melhor, no sentido que ele não seria mais óbvio. Seria mais óbvio que ele está correto, mas não seria óbvio a eficiência dele. Então, de qualquer forma, eu preciso desse argumento que eu vou mostrar agora para garantir, se fosse a outra versão, seria para garantir que ele para logo esse laço, que esse laço não vai iterar muitas vezes. No nosso caso, não, é para garantir que esse laço está olhando para todo mundo que importa, né? Mas, de qualquer forma, eu preciso desse argumento. Então, não tem como fugir. Vamos, por favor, resistam aqui. Então, aquilo que eu falei, o que eu não estou mostrando é que cabem 8 aqui. O que eu estou mostrando é que não cabem mais do que 8. Tá? Então, se couberem exatamente 8, e eu vou colocar em posições arbitrárias, não estou garantindo nada. Tem um cara aqui, 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 mais o P lá. Se tiverem 8, esse algoritmo está tudo bem. Ele testa compara o P com os 7 próximos, comparou com todos os pontos que tinham chance de formar um par mais próximo com o P. Onde que eu posso me ferrar? Esse que é o raciocínio. Onde que pode dar errado? Se tiverem 2. Se tiverem 2 no mesmo quadrado. A única chance de caber mais do que 8 é se tiver 2 no mesmo quadrado. Concordam que se eu provar que não dá para ter 2 no mesmo quadrado, eu provei que não dá para ter mais do que 8 aqui? Então pronto, é só isso que a gente tem que mostrar agora. Não dá para ter 2 no mesmo quadrado. E como que eu vou mostrar isso? Para a gente arrematar. Exatamente. Eu vou contrariar o delta. Eu vou usar aquela intuição que eu falei para vocês do delta ser uma medida da dispersão, né?